Bom, gente, já está aqui conosco do outro lado da tela para iniciar os debates, os diálogos aqui com a gente no Faixa Livre. Eu cumprimento mais uma vez o advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Cacai, bom dia. Olá, bom dia, alegria estar aqui com você, com seus ouvintes. Obrigado, Cacai, por você novamente estar aqui com a gente. Importante fazer esse papo contigo aqui no momento crucial da história do nosso país, estamos há poucos dias aí do início do julgamento propriamente dito do Jair Bolsonaro por golpismo. A gente vai tratar um pouquinho a respeito disso, mas antes, Cacai, eu queria começar falando sobre a situação do Bolsonaro nesse momento, né? Porque o ex-presidente está em prisão domiciliar depois de ter descumprido uma série de medidas cautelares em relação ao que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, estabeleceu. E eu queria saber de você como é que você, nesse momento, avalia a situação do ex-presidente. Como é que você observa essa prisão domiciliar na qual o Bolsonaro está? Você está de acordo com a medida que foi estipulada pelo Alexandre de Moraes? Daqui a pouquinho a gente vai tratar de outros detalhes dessa prisão, visitas que ele tem recebido, enfim. Mas, propriamente a decisão em si do Alexandre de Moraes, você concorda com o que o ministro estabeleceu depois do Bolsonaro descumprir lá uma série de cautelares? Olha, eu cheguei a escrever sobre isso, né? Eu acho que o Bolsonaro, para ser sincero, ele forçou essa prisão por qualquer motivo que para mim não consigo entender. Mas veja bem, ele sabe que o julgamento dele vai terminar agora, dia 12. Eu tenho escrito desde fevereiro que, por conhecer os julgamentos do Supremo Tribunal, que setembro seria a data desse julgamento. E também, evidentemente, os advogados devem avisar para ele que ele vai pegar 30, 35 anos de cadeia. E aí depois ele é recolhido à papuda. Então, eu acho que talvez, numa estratégia meio kamikaze, ele tenha tentado fazer um gesto extremo para tentar criar um fato novo e tentou uma prisão. É óbvio que o Alexandre tinha que determinar a prisão. Na realidade, o que caberia nesse caso seria prisão preventiva, mandá-lo para a papuda. Mas, é claro, o ex-presidente da República, há um momento muito delicado nessa relação com as sanções dos Estados Unidos. Então, o ministro Alexandre foi comedido, foi, eu diria, cauteloso e determinou a prisão cautelar de domiciliar. É uma prisão correta, ele estava forçado. Ninguém pode descumprir uma ordem judicial. Uma ordem judicial que seja descumprida, especialmente do ministro Supremo, é uma cinte. Então, a prisão dele, na minha visão, teve sim um componente, que é um componente de tentar criar um fato novo. Nós temos que saber, pelo menos nós que acompanhamos o processo, que uma das grandes questões que causa perplexidade nesse processo é a posição dos filhos, especialmente do Eduardo Bolsonaro. Eles têm uma estratégia. A estratégia passa por, no meu ponto de vista, liquidar a vida do pai. O pai está preso por causa dos excessos que estão sendo feitos por alguns bolsonaristas. É algo, para mim, se você falar, mas o filho está desesperado, é compreensível, já sabe que o pai vai ser preso e tal. Mas os excessos que estão fazendo, e é muito bom lembrar, é fundamental, que a prisão dele, do Bolsonaro, que ele está de domiciliar, não se deu no processo que vai iniciar o julgamento dia 2 agora do golpe. Se deu no processo que investiga exatamente Eduardo Bolsonaro e outras pessoas, também por golpe, mas por obstrução de justiça, onde fatalmente Eduardo Bolsonaro vai ser preso. É uma questão de tempo, somente, de oportunidade e tal. Então, é ruim, porque isso tumultua o processo, mas tem que ser cumprida a lei. Não tem a dúvida. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai tratar um pouco mais sobre essas questões relativas ao Eduardo Bolsonaro, o que ele está produzindo lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Mas eu já vou entrar direto na questão do julgamento, o Cacai, desse chamado núcleo crucial do golpismo que foi marcado pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma lá no Supremo Tribunal Federal. Depois do pedido do ministro Alexandre de Moraes, as sessões extraordinárias foram agendadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 do mês de setembro. Temos aí há pouco mais de 15 dias do início desse processo. As sessões, aliás, vão acontecer das 9 às 12, na parte da manhã, e nos dias 2, 9 e 12 também teremos sessões realizadas à tarde, às 14 e às 19 horas. Serão julgados o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus do chamado Núcleo 1, que reúne aqueles que são considerados os principais integrantes
da suposta organização criminosa denunciada pela Procuradoria-Geral da República. São eles os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira, também o Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Informações, a ABIN, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. O caso, ao todo, tem 34 réus e ainda não se sabe quando vão ocorrer o julgamento dos demais. Bolsonaro é acusado pela PGR como o principal articulador, maior beneficiário e autor das ações voltadas à ruptura do Estado Democrático de Direito para se manter no poder mesmo com a derrota para o presidente Lula em 2022. Ele é acusado de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. As penas máximas para crimes atribuídos a Bolsonaro podem levar a uma condenação de até 43 anos de prisão. Julgamento marcado para o início do mês de setembro, Cacai, após, como eu citei aqui, o pedido do relator Alexandre de Moraes. O que é que a gente pode esperar aí desse julgamento do núcleo crucial? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante ressaltar, as pessoas têm dito, às vezes, de forma maldosa, que o Alexandre está julgando esse caso com rapidez, sendo que, por exemplo, o caso dos caras da PM aqui de Brasília não foram julgados. Existe uma regra e existe uma jurisprudência que diz que quando existe alguém preso, o processo tem que ter preferência absoluta, é o óbvio. Neste caso, nós temos o general Braga Neto, que está preso desde dezembro. Então, é imperioso que o Supremo Tribunal dê preferência absoluta para o réu preso. É assim que funciona a lei e é assim que funciona a jurisprudência do Supremo. Então, o julgamento está se dando naquele momento esperado. Por sinal, repito, em 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, eu escrevi um artigo dizendo que, em princípio de setembro, nós estaríamos julgando esse caso. Esse caso é uma coisa interessante, porque tem 600 e tantos que já estão condenados. Então, assim, os fatos, a materialidade, que houve a tentativa de golpe, que houve a depredação, que houve a tentativa de submeter o Brasil a uma ditadura, isso está absolutamente pacificado à unanimidade no Supremo. Não existe mais esse julgamento sobre isso. Quando começou o julgamento, eu disse, olha, pode ser que apareça uma ou outra preliminar. Não apareceu. A única questão que ainda está, eu como advogado criminal, chamando a atenção com mais detalhe, é se vai ser válido ou não a delação do Mauro Cid, que vai ser decidido agora definitivamente nesses dias que você citou. Para mim, ela vai continuar válida. Se fosse anulada, só teria efeito para o próprio Mauro Cid, que perderia os benefícios. Não tem nenhuma relevância para o julgamento de Bolsonaro, dos generais, dos ex-ministros, porque a prova foi produzida de uma maneira muito consistente. Inclusive, esse caso é um caso interessante, a grande maioria das provas foi produzida pelos próprios réus. Por exemplo, o tal do punhal verde e amarelo, o plano punhal verde e amarelo, que sempre me perguntavam, cara, você acha que existiu esse plano? Com certa perplexidade, os bolsonaristas falavam. De repente, o general que escreveu o plano confessou que foi ele que escreveu o plano. Quer dizer, esse caso é um caso em que existem muitas confissões, muitas provas que independem 100% da delação do Mauro Cid. Então, assim, o julgamento vai se dar, é assim que funciona. No primeiro dia, vai ser só tratado as alegações orais. Agora, nesse julgamento, quando do recebimento eram 15 minutos para cada advogado. Agora é 1 hora para cada advogado. São 7 advogados, 7 horas de sustentação oral. Depois o procurador fala mais 1 hora. Então, o primeiro dia, dia 2, nós vamos ver só a sustentação oral. Normalmente, os advogados abrem mão do relatório, então o ministro Alexandre não terá que ler o relatório. Normalmente, é assim que funciona o dia a dia. Aí, depois, começa o voto do ministro Alexandre, que é o que mais chama atenção. É claro que existe, nós que estamos acompanhando, ou seja, como advogado, ou especialmente como cidadão brasileiro, existe uma certa tensão e quase preocupação se vai haver um pedido de vista, porque interromperia o julgamento. Veja bem, todo ministro tem o direito regimental de pedir vista se tiver dúvida. Isso não é nada irregular. No meu ponto de vista, o julgamento está se dando num momento tão grave em que há imposição de sanções teratológicas absurdas a ministros, falando-se, inclusive, em fazer sanção a familiares dos ministros. Então, eu entendo que é muito saudável, muito salutar que esse processo termine no dia 12, que não tenha vista.
Porque se alguém pedir vista, repito, é um direito, mas fatalmente estará julgando o Supremo Tribunal num risco maior de tensão, vai expor os familiares dos ministros. De repente, esse autocrata e completamente destemperado do presidente Trump impõe uma medida mais dura. Porque, por exemplo, vai ser dia 3 é o primeiro dia de voto. Vamos, por hipótese, que o ministro Alexandre faça o voto vigoroso, condenando o ex-presidente, e aí poderá, inclusive, já falar em pena, normalmente faz ao final, mas pode falar em pena, a 32, 35 anos de cadeia. Uhum. A reação lá fora pode ser destemperada. Quer dizer, um pedido de vista, no meu ponto de vista, vai expor o Supremo Tribunal Federal, vai expor os ministros e os familiares. É muito interessante você ver o editorial do Estadão de hoje. O Estadão é um jornal de direita, sempre a gente tem que olhar o que ele escreve, fazendo eu diria assim, uma composição com o que está acontecendo no Brasil, e ele defende muitíssimo o Supremo. E compara o Trump ao Bolsonaro, dizendo do tanto que é perigoso esses dois políticos. Então, o momento é esse. Eu acho que o momento é de fazer o julgamento, sem pedido de vista, para não expor os ministros familiares e terminar esse julgamento no dia 12. É o que a gente espera, acima de tudo. Aliás, o Cacá, me chamou a atenção que você citou ali que o Bolsonaro deve pegar ali uma pena entre 30 e 35 anos de prisão. Eu conversei aqui na semana passada com o professor Lênio Streck e a avaliação dele é um pouco diferente. Ele acha que a pena deve ficar ali entre 22 e 26 anos de prisão. Então, 30 a 35, ele se aproxima da pena máxima, que é 43 anos, não é isso? O que acontece? Eu respeito imensamente o Lênio Streck, certamente ele é mais preparado do que eu. Eu faço a seguinte análise. Nós tivemos pessoas que participaram sem nenhuma participação na estrutura do golpe, que pegaram 17 anos. Uhum. Quer dizer, nós estamos falando do líder da organização criminosa armada. Os crimes fatalmente estarão postos ali naqueles que já houve condenação. Agora é questão de autoria e participação. Quer dizer, se você pega um cidadão que estava dentro do Supremo, um ato gravíssimo, participando, sim, do golpe, e esse cidadão, pelo fato de somar as penas mínimas, já falei sobre isso aqui, inclusive. Uhum. E as penas são altas? Porque no Brasil, o juiz tem que condenar, não tinha como absolver, tinha que condenar, e são 5 crimes. Quem escolheu os 5 crimes, quem escolheu foi o Procurador-Geral da República, não é o Supremo. Em condenando, é necessário colocar pena. E no Brasil não se pode colocar pena abaixo da mínima. Eu sempre fui um defensor de que pode colocar pena abaixo da mínima, mas não pode. Tem uma súmula no STJ e a jurisprudência é essa. Então, o que vai acontecer? Você dá a pena mínima para um Zé Mané que estava lá participando do ato e que tem que ser condenado, somam as penas mínimas, porque é um concurso material, e a pena dá 14 anos, 17 anos. No meu ponto de vista, eu digo até infelizmente, eu detesto pensar em penas desse tamanho, mas o Bolsonaro, especialmente, os 2 generais que faziam parte dessa cúpula da trama golpista, o almirante que colocou a Marinha à disposição, as armas da Marinha à disposição para poder fazer o golpe. É óbvio que eles têm que pegar uma pena maior. Não tem saída. E essa pena maior, de acordo com os critérios de dosimetria, eu até costumo brincar, eu sou péssimo para a colocação de pena, porque, felizmente, meus clientes não são condenados em regra, então eu não tenho o costume de lidar com pena, eu tenho o costume de lidar com absolução. Mas eu acho que é impossível não imaginar uma pena mais alta, passando até dos 30 anos ou 30 anos, exatamente por isso. Você não pode condenar uma pessoa que estava no meio lá do ataque há 17 anos e condenar o que tramou, o que seria o beneficiário, o que deu condições físicas e materiais para o golpe, por uma pena de 3 anos a mais. Por isso é que eu acredito que... Mas espero que o Lênio esteja certo, porque ninguém merece pegar mais de 20 anos de cadeia, não. Não, definitivamente. Enfim, por mais que a gente tenha visto tudo que esse cidadão. Aliás, Cacá, eu tenho dito muito isso aqui no programa. Esse é só o primeiro julgamento que o Bolsonaro deve enfrentar ao longo dos próximos tempos, né? Ele está inserido em uma série de crimes, ou possíveis crimes que ele cometeu, inclusive as mortes relacionadas à Covid-19, né? Eu costumo dizer, e digo isso desde a época da pandemia, que o Bolsonaro é um serial killer. Ele comete crimes em série, né? Só que ele, pela estrutura dele,
tudo. Ele é um indigente intelectual, um homem que jamais imaginou chegar à presidência da República. Ao seu lado, os seus asseclas são, em regra, muito fracos, né? São pessoas sem uma capacidade de uma discussão mais aprofundada, intelectualizada e tal. Eu costumo dizer que ele talvez não tivesse a menor noção do que ele iria agora sofrer no Poder Judiciário. Porque, veja bem, com essa primeira condenação que virá, do meu ponto de vista, inexoravelmente até dia 12, nós já temos o segundo caso para ser levado adiante, que é essa obstrução de justiça, que é grave, é gravíssimo. E depois, espero, já escrevi sobre isso dezenas de vezes, que ainda tem muito tempo para a gente responsabilizar todos os absurdos que foram feitos durante a pandemia. Eu, em regra, Anderson, nunca estou fazendo acusação, sou um advogado de defesa. Lá, a pedido de pessoas da sociedade, a pedido da OAB, eu cheguei a assinar uma representação junto com pessoas ilustres, o ex-presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior e vários outros, uma representação para responsabilizar o Bolsonaro pela morte de pelo menos um terço daqueles 700 mil que morreram na pandemia. Essa representação ficou engavetada, mas o prazo dela ainda vale. É claro, eu acho assim, a cada dia a sua agonia. O mais importante agora é julgar o caso da tentativa de golpe. Depois, nós vamos continuar cobrando. É isso. O Cacaio, o Jair Bolsonaro ele vem enfrentando ao longo dos últimos tempos uma situação relacionada à saúde dele. No sábado, inclusive, depois de se queixar de dores, o ex-presidente foi liberado pelo ministro Alexandre de Moraes dessa prisão domiciliar para realizar exames em um hospital lá em Brasília. De acordo com o boletim médico que foi divulgado, inclusive, os procedimentos mostraram uma persistência de esofagite e gastrite, além de imagem residual de infecções pulmonares recentes. Esse tipo de situação, Cacai, costuma ser considerado pelos juízes na hora de um julgamento, um eventual problema de saúde mais grave, pode, sei lá, atenuar o tamanho da pena. Você acredita que o Bolsonaro possa estar se utilizando dessa situação de saúde como uma espécie de vitimismo, digamos assim? Como é que você vê essa situação de saúde dele e como é que isso pode influenciar o julgamento? Primeiro, é um direito dele expor aí essas dores que ele tem, doenças e tudo mais. Isso faz parte de uma defesa mais ampla e eu não critico. Eu não acho que influenciará em nada no julgamento, zero, do meu ponto de vista. Mas pode influenciar no momento do cumprimento da pena. Porque o que vai acontecer, na minha visão? Ele vai ser julgado dia 12, condenado, por hipótese, 32 anos de cadeia. Aí vai ter uns embargos de declaração, o embargo de declaração, em regra, não muda o julgamento, 99% das vezes não muda. É apenas para esclarecer obscuridade, omissão ou alguma contradição. Aí esse embargo de declaração é julgado na próxima sessão, que for ter, é rápido, uns 5 dias, 3 dias. E depois desse julgamento, o Supremo Tribunal mudou o entendimento anterior. Mudou há muito tempo. Mudou quando do julgamento do senador Luiz Estevão. Que antigamente os advogados têm o direito de fazer, apresentavam 4, 5, 6, 7, 8 embargos. Agora é o seguinte, tem um primeiro embargo, é julgado. O segundo embargo, que realmente vai ter, eu conheço como é que funciona a advocacia, a não ser que seja algo absolutamente necessário de ser esclarecido, o Supremo vai entender que há apenas uma possibilidade de protelação, decreta o trânsito de julgado e manda prender. Então é possível que antes do final de setembro ele seja preso. E aí, como é que funciona isso? Ele vai para a cadeia, ele vai para a Papuda, e lá, é óbvio, os advogados têm o direito de levantar exames médicos, é o seguinte, ele não tem condição, vai morrer na Papuda, vai ter que fazer um tratamento domiciliar. O Collor está em prisão domiciliar. A prisão domiciliar, as pessoas falam, mas isso não é prisão. É prisão, é óbvio que é prisão. Mas é uma prisão domiciliar. Nós temos no Brasil hoje 800 mil presos em condições subhumanas. Eu gostaria que pelo menos, 80% dos presos estivessem nas ruas, com tornozeleira, podendo trabalhar em prisão domiciliar, e não nessas cadeias medievais brasileiras. Então, ele terá o direito de pleitear a prisão domiciliar. O que funciona em regra? O juiz, no caso o ministro, ele é que deve ficar como, não sei se ele vai delegar a execução para outro, ele manda ouvir o médico da Papuda.
O Meda Papuda, em quase 100% dos casos, vai dizer não, nós temos condições de tratar, porque senão é uma desmoralização. Você imagina uma cadeia admitir que não tem condição de tratar alguém que está preso por uma doença que é grave, mas não é tão grave. Mas ainda assim, virão outros exames e tal, e o Supremo pode entender que é caso de prisão domiciliar. Isso não é absurdo, isso não é contrário à jurisprudência nem à lei. Vamos esperar para ver. A regra é acontecer do jeito que eu estou falando. Uhum. Vamos ver o que é que vai ser decidido aí nesse processo. Agora, o Cacá, uma outra situação que tem produzido polêmica nessa prisão domiciliar do Bolsonaro são as visitas que ele tem recebido aí ao longo desse período. O ex-presidente já recebeu lá na casa dele em Brasília parlamentares, como o deputado federal Zucco, do PL, políticos em geral, como o ex-presidente, aliás, o presidente do PL, partido dele, Valdemar da Costa Neto, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ele também tem reclamado lá de algumas pessoas que vão até a sua casa, figuras com as quais ele não tinha lá muito contato na política, receberam autorização do ministro Alexandre de Moraes para irem até o encontro de Bolsonaro. Aliás, a defesa do ex-presidente solicitou ao ministro do Supremo, que 6 lideranças do PL possam visitar livremente o ex-presidente sem necessidade de uma autorização judicial. Como é que você tem avaliado essa questão das visitas ao Bolsonaro, Cacai? Porque tem gente dizendo que a casa do Bolsonaro virou lá um entre-sai de políticos poucas vezes visto. Parece que foram 26 visitas autorizadas em uma semana pelo Alexandre de Moraes. Como é que se dá esse tipo de autorização? O ministro vai bem ao estabelecer, aparentemente, poucas restrições a esse tipo de visita? Olha, é uma questão delicada, porque ele é um chefe político, ele ainda tem. Na verdade, na minha visão, muitos que vão visitá-lo querem aparecer para herdar os votos dele. Tem gente ali, Tarcísio, por exemplo, na minha visão, torce para ele não ser anistiado, porque senão ele é que será o candidato, e não o Tarcísio. Mas a política tem essas nuances, né? Eu acho que abrir demais a visita para um número de pessoas descaracteriza o que é uma prisão domiciliar. Em regra, não deveria abrir, salvo se comprovar uma proximidade muito grande, uma excepcionalidade. A visita domiciliar, ela, em regra, é uma excepcionalidade, não pode ser o normal. Acho até estranho que se peça para ir visitá-lo, número X, 7, 8, 10 pessoas que não são da família, sem necessidade de novas autorizações. Não é assim que funciona. Tem que ter um controle. Até eu vi na imprensa que um determinado deputado levou uma picanha, apareceu uma picanha, dizendo que ia fazer um churrasco. A esposa teve que vir dizer, não, pera lá, não teve churrasco. Ou seja, não se pode fazer da prisão domiciliar e da visita um momento de fazer política. Seria uma descaracterização absoluta da prisão domiciliar. É bom que algumas pessoas próximas a ele, desde que faça o pedido, desde que o ministro autorize, que essa pessoa possa ser autorizada. Por exemplo, uma coisa fácil de fazer, Anderson, seria assim, que o ministro Alexandre determinasse quem são os políticos que Vossa Excelência gostaria que fosse visitado. Aí ele fazia uma lista de 10, 15, e depois essas pessoas pediriam e o ministro Alexandre analisaria a conveniência. O que não se pode é fazer uma romaria, até para usar, de certa forma, de forma cruel, essa prisão domiciliar. Sem dúvida alguma. Cacai, parece que, tratando de um outro assunto relativo a esse processo, temos muitas nuances aí em relação a essa situação do Bolsonaro. Parece que o ex-capitão ele não dava lá muita bola para as cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes, e isso acabou comprovado pelos dados que foram extraídos pela Polícia Federal dos 2 celulares do Bolsonaro apreendidos nos últimos 30 dias. Um na operação em que foi obrigado a botar a tornozeleira eletrônica e outro no dia da decretação da prisão domiciliar. Há várias revelações ali naqueles celulares que já foram analisados pela PF. Uma delas é justamente essa, de que o Bolsonaro desrespeitava as cautelares de forma consciente, ultrapassava intencionalmente os limites estabelecidos. Queria saber de você, esse tipo de postura do Bolsonaro, Cacai, referendada pelos dados dos celulares dele, podem produzir um endurecimento, talvez, no regime que o ex-presidente cumpre, ele pode ter as visitas mais restritas ou mesmo passar por uma prisão preventiva a partir da análise desses dados?
Bem, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu já te disse aqui que, para mim, era caso de prisão preventiva lá atrás. Quando determinou-se... O ministro Alexandre foi muito cauteloso. Ele chegou a dizer assim, há um descumprimento da medida, mas como foi a primeira vez, eu vou colocar lá tornozeleira eletrônica. Aí depois ele descumpriu de novo. Aí foi para domiciliar. Neste momento, juridicamente falando, e eu até elogio o ministro Alexandre, ele foi cauteloso, mas foi bom para não tumultuar ainda mais. Mas ali teria que ser a prisão, seguramente a prisão preventiva. Então, o que nós temos agora é que, com essa comprovação de que ele, Jair Bolsonaro, é o que a gente já sabe, ele tem um desdém pelo Poder Judiciário. Ele afrontou o Poder Judiciário. Gente, se você ler a denúncia contra Bolsonaro, que vai ser julgada a partir do dia 2, toda a estratégia dele, desde que assumiu, era desmoralizar o Judiciário. Por isso que ele xingou o ministro Luiz Roberto Barroso, xingou familiares, dizia que ia fechar o Supremo, dizia que o Supremo estava além da conta. Ele afrontou o Supremo o tempo inteiro. Esse afrontamento que ele está fazendo agora das cautelares é uma característica da vida dele. Então, isso vai ocorrer. Dá para botar uma liminar, uma preventiva? Seguramente daria. Mas, gente, nós estamos a 15 dias do julgamento definitivo do caso, onde ele vai pegar uma pena definitiva para cumprir na papuda. Bem, no meu ponto de vista, isso vai servir para aumentar a pena dele. Evidentemente, se alguém, durante o processo, demonstra desprezo pelo Poder Judiciário, afronta o Poder Judiciário, no momento da dosimetria da pena, ele vai chegar nesses 32 anos que eu estou dizendo. É claro, seria motivo de preventiva? Não tenho nenhuma dúvida. Aí é questão de conveniência. Mas, assim, as cautelares estão impostas, repito, lá no processo em que Eduardo Bolsonaro é investigado. Ele também, claro. Então, assim, eu acho que nós estamos passando do momento de levar um pouco mais a sério esse inquérito sob o aspecto do Eduardo Bolsonaro. Ele está esgarçando ao máximo a relação do Supremo, ele está deliberadamente dizendo que vai haver intervenção no Supremo. Então, assim, ele, infelizmente, deveria sofrer uma medida, uma prisão preventiva. É claro que você fala assim, mas ele está nos Estados Unidos que não daria a extradição. Não tem problema. A gente só pode fazer o que está dentro da lei e da Constituição. Por exemplo, se ele tivesse uma prisão preventiva, eu vi ele na imprensa falar semana passada que está indo ao Parlamento Europeu para pedir algumas ações contra o Supremo. Ele não poderia sair dos Estados Unidos. Saindo, estando na lista da Interpol, ele seria preso imediatamente. Nós temos que respeitar o Poder Judiciário, que é quem está mantendo a estabilidade democrática no país. Eu queria, era justamente o último tema que a gente ia tratar aqui, já chegamos aqui no nosso horário combinado, mas eu rapidamente queria te ouvir em relação às medidas que o judiciário brasileiro deveria tomar diante dessa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que conspira abertamente contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Estamos vendo os resultados disso a partir da ação ou das ações do Donald Trump. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, aprofundar essas questões. O que é que o ministro, não o ministro, mas o judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal deveria fazer nesse caso envolvendo o Eduardo Bolsonaro? Como é que deveria reagir o nosso judiciário diante das ações que o Eduardo vem implementando lá nos Estados Unidos? Anderson, o judiciário é um poder inerte, ele só age se provocado. Já tem poder demais, ele não pode determinar uma prisão sem ter pedido. No meu ponto de vista, a Polícia Federal, que tem agido de forma exemplar, e o Procurador-Geral da República, que também tem feito um trabalho técnico muito bom, já deveriam ter tomado uma providência. Não é possível esse cidadão estar instigando autoridades de outro país, numa claríssima traição ao país, e especialmente para atacar o Supremo no momento, o Poder Judiciário, no momento tão grave em que esse Poder Judiciário, através da Corte Suprema, é que mantém a estabilidade democrática. Então, assim, o ministro Alexandre não pode fazer nada, ele não pode fazer esse ponto próprio uma determinação de prisão, seria um absurdo. Agora, eu não tenho dúvida, os motivos para um pedido de prisão, aí a conveniência e por que eles não fizeram isso, eu não saberia dizer, porque eu não conversei nem com o doutor André, nem com o doutor Paulo Gonet. Mas acho que o Poder Judiciário tem que aguardar e espero que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal tomem uma providência de tentar impedir que continue essa instigação contra o Supremo Tribunal. Repito, talvez ele faça isso sabendo que a extradição não vai ser concedida. Lá no caso do Alan dos Santos, o Supremo determinou a prisão,
tentou uma extradição, eu acompanhei, e não conseguiu. Mas lá, os Estados Unidos não concedeu porque dizia que era a liberdade de expressão, a emenda número 1 lá da Constituição americana. Aqui não. Aqui é crime contra o Poder Judiciário, é crime de traição. Se fosse nos Estados Unidos, ele poderia correr o risco de ser até morto. Uhum. Então, tecnicamente falando, não poderia haver a negação da extradição. Só que no governo Trump não existe nenhuma técnica, não existe nada. Tanto é que ele está usando essa lei contra os ministros de uma forma completamente inconstitucional, absurda, arbitrária. Mas a gente só pode fazer o que está ao alcance da gente. O Ministério Público e a Polícia Federal já deveriam ter pedido a prisão para que ela fosse decretada, e aí sim, você coloca na lista vermelha da Interpol e ele vai ter que ficar dentro dos Estados Unidos. Lembrando que o Trump não é eterno. O Trump, dentro de 2 anos, terminou o mandato dele. Será que todo mundo daqui a 2 anos vai estar querendo... Daqui a 2 anos o Trump não é presidente e o ministro Alexandre é presidente do Supremo Tribunal Federal. Será que todo mundo vai estar disposto a ficar protegendo desse jeito Eduardo Bolsonaro? Não é isso. Não, e com o detalhe que o Trump não pode concorrer à reeleição lá nos Estados Unidos. Esse é o último mandato dele. Um político só pode ter 2 mandatos nos Estados Unidos e o Trump não pode concorrer a mais um mandato. Esse é que é o detalhe. Antônio Carlos Cacai, obrigado pelo papo aqui com a gente, abrindo a semana no Faixa Livre. Eu agradeço muito, desejo uma boa semana de trabalho e vamos continuar de olho aí, conversando muito pelos próximos dias, porque muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte no julgamento tão esperado, talvez o mais esperado da história do país, que é esse envolvendo o Bolsonaro. Obrigado, viu, Cacai? Obrigado a você, a todos que estão nos ouvindo. Certamente vamos esperar. Vamos aguardar esse julgamento para fazer justiça e para manter a estabilidade democrática. Obrigado. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, advogado, criminalista, membro do grupo Prerrogativas.